um vasto território no globo terrestre. A Inglaterra obtém o comando central desse imenso espaço mundial. A união dos países Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte apoiam-se na gestão inglesa, cuja capital, Londres, é o centro do império. Sebastião II, o imperador, o rei, o chefe geral daquela grande nação, cuja união é o resultado da hereditariedade entre os soberanos do passado, cujos descendentes assumiram suas porções naquela associação governamental e familiar. Às tardes, costumava o soberano cavalgar pelas planícies verdejantes, cheias de vida. A sua esposa Ravenna o acompanhava. Paravam em certos locais onde havia flores de diversos tipos, rosas, cravos, girassóis, tulipas, margaridas, entre outras. As cores diversas dessas maravilhas da natureza davam um tom de arco-íris terrestre. A rainha colhia algumas delas e as levava para compor o seu jardim no palácio real, o qual era comparável aos jardins suspensos da Babilônia por causa de tamanha beleza e cuidado. A vida naquela imensidão de terras andava, apesar dos problemas do dia a dia, muito bem administrados. O soberano geral reunia os reinos subordinados, uma vez por mês, para avaliar as condições político-administrativas, assim como a economia. A colheita dos produtos agrícolas, aqueles que podiam ser armazenados, como o feijão, o milho, o centeio, entre outros, faziam parte do estoque regulador para uso nos tempos da entre-safra ou para uso em caso de necessidades urgentes. A importação de especiarias vindas da Índia, como pimenta, pimenta do reino e outros condimentos, auxiliava o suprimento de todo o povo. Ervas medicinais de todo tipo faziam parte também dessa negociação comercial. O rei preocupava-se em manter um bom aparato em tudo aquilo que o Estado pudesse oferecer ao povo, de acordo com as limitações pertinentes, e colocava tudo à disposição do reino. Quanto à defesa, ele mantinha um grupamento militar bastante poderoso em armamentos, treinamentos, suprimentos bélicos dos melhores disponíveis naquela época. O rei, assim como seu pai, Sebastião I, costumava uma vez por ano, no outono, oferecer um banquete às nações que formavam o Reino Unido e também aliados, como o Reino Espanhol e o Germânico, que vinham como convidados especiais. Porque os monarcas destes, no tempo do reinado do pai, de Sebastião II, que era o rei Sebastião I, eles exerciam laços de amizade, bem como comerciais, muito fortes, o que consagrava ainda mais na atualidade. O discurso do governo inglês era guardado por todos, uma vez que nessas ocasiões novidades sempre surgiam. Os monarcas sempre vinham acompanhados por suas respectivas esposas e herdeiros diretos dos tronos, para que todos ficassem a par das decisões importantes que poderiam ser tomadas no presente e no futuro. Assim começa o discurso do rei. Senhoras e senhores aqui reunidos, é com muito prazer que congrego todos neste lugar, no nosso encontro anual para confraternizarmos e tratarmos os nossos interesses político-administrativos. Sem muitas palavras, como é meu costume, tenho algo a falar e sei que é algo muito importante, que todos anseiam conforme realizamos nesses nossos encontros uma vez por ano. Estamos agora no ano de 1580. Como já é de conhecimento de todos, uma nova parte da porção terrestre está sendo explorada pela nação portuguesa. Eles a chamam de Brasil, terra muito rica
em natureza, uma fauna e flora exuberantes. Um produto vindo de lá tem chamado a atenção do mundo e também é muito apreciado. É o açúcar. Estamos fechando um contrato de importação com os portugueses para que tenhamos em abundância essa relíquia natural, produzida por uma planta chamada cana na língua portuguesa. Esse produto é muito apreciado, conforme já falei, pelas nações. Então o rei escocês ele pediu a palavra e disse: uma maravilha, eu já experimentei, uma maravilha adocicada. O rei do país de Gales também concordou. Então o rei Sebastião II retomou a palavra. Bem, pessoal, vamos almoçar e desfrutar dos vinhos e licores nossos aqui produzidos. Hora esperada, falou a rainha Emma, esposa do rei Kevin, que era lá do país de Gales. Os vinhos e os licores ingleses eram produzidos a partir dos frutos, os quais faziam parte do pomar. Era uma grande variedade: uvas, romãs, morangos, ameixas, maçãs e outros, que o rei trouxe de outras nações, as mudas e plantá-las e adaptá-las no seu espaço. Era um funcionário que tomava a frente nessa produção, juntamente com sua equipe, produzia aqueles líquidos deliciosos, os quais aguçavam os paladares da casa e daqueles que a visitavam. Após o almoço, foram uma grande sala de reuniões a portas fechadas, porque as questões sigilosas, segredos de Estado, precisam ser debatidas, questionados. Decisões de extrema importância seriam tomadas a partir daquele encontro entre o poder central e os seus associados. O grande Império Russo avançava. Havia o Principado Principal, comandado pelo príncipe Alexander, e também outros menores, os quais se subordinavam ao primeiro. O desejo de conquista impulsionava o referido comandante, o qual tinha em mente o plano de colocar o Império Russo como o grande destaque mundial, consolidando-o. O Reino Unido sabia desse desejo expansionista, e que até nações ocidentais, aliadas do Reino Unido, poderiam ser ameaçadas. Fato este que ocorreu com a Nova Zelândia. O monarca neozelandês, Frederick I, não hesitou em pedir ajuda ao rei Sebastião da Inglaterra. As relações entre os impérios russo e inglês não andavam muito boas. Ambos os conglomerados de nações disputavam a hegemonia mundial. Isso era fator constante de atritos, como se fosse uma guerra fria. As tropas inglesas embarcadas em navios foram deslocadas para socorrer a nação, que pediu aquele apoio. O príncipe russo não gostou dessa intervenção nos seus projetos e preparou-se para enfrentar o exército da Inglaterra. Quando já estavam aproximando da costa marítima da Nova Zelândia, os dois grupos imperiais, com seus poderosos exércitos, entraram em combate no mar, sendo a peleja bastante significativa. Houve perdas para ambos os lados, mas a Inglaterra saiu vencedora. O príncipe, russo, recuou, mas com certeza apenas para se reerguer, porque o império dele também era muito extenso, né? E tinha o seu poderio de destaque no mundo. Como agradecimento daquele gesto de solidariedade, tratados de cooperação em várias modalidades foram assinados. Agora, a Nova Zelândia junta-se definitivamente como parte simbólica do Reino Unido. Moscou, a região lá do Império Russo, teria que parar, né, aquela ideia ambiciosa em relação àquela nação, para anexá-la. Com essa vitória alcançada pela Inglaterra, o seu poder tornou-se ainda mais consolidado.
uma hegemonia mundial. Na verdade, a Nova Zelândia agora firmava uma parceria grandiosa. As relações comerciais foram extremas. Os acordos militares também. O rei Sebastião II tinha duas filhas e um filho. Este era o primogênito, o primeiro na linha de sucessão ao trono. O nome dele era James. Estava vivendo em território francês e agora retornava para sua terra natal. Na Inglaterra havia tudo que ele podia ter acesso: boa moradia, bons estudos, o luxo palaciano e tantas outras vantagens. No entanto, o espírito aventureiro, amante de uma vida boêmia, de conhecer novos mundos, seguir novos rumos, este era o seu desejo. O rei Sebastião II até tentou convencê-lo a não ir, mas não teve jeito. Mas agora ele resolveu voltar. O navio que trouxe o príncipe aportou no cais londrino. Um emissário foi até o palácio dar a notícia. Assim que recebeu, o coração do rei e da rainha encheu-se de emoção. Finalmente, ele retornava depois de tantos anos. Do porto até o palácio era uma distância moderada. O comboio real trouxe o príncipe. Quando estavam frente a frente com os pais, ele foi recebido com um grande abraço. Afinal, a saudade era imensa. Havia um fator de suma importância para o patriarca: o lado político. O futuro do reino, o herdeiro do trono, estava ali. O filho do rei, ele não tinha essa tamanha decisão de assumir aquele compromisso que era praticamente uma certeza para ele. Ele era um amante, uma vida assim, um tanto quanto desregrada, certo? Mas agora ele voltou. A hora era aquela. Também tinha um compromisso que os pais já tinham firmado desde a infância. Havia uma bela jovem, filha de um nobre da corte, o barão de Winchester, cujo nome da filha deste nobre chamava-se Aline, e era sua prometida, né, pelos acordos paternos. E agora ele teria compromissos assumidos. E a ocasião chegou. O povo inglês estava vivendo um período de paz. O conflito com a Rússia provocou certa apreensão, mas a supremacia inglesa conseguiu debelar a situação. Agora a vida voltava à regularidade. Nos mercados, os feirantes e os clientes, naquele vai e vem de comprar e vender, ao som das conversas em voz alta, das gargalhadas, as manufaturas também funcionavam a todo vapor, tecendo tecidos dos mais variados valores e também das mais variadas cores. Tudo de acordo com a posição social do comprador. As moradias das cidades menos abastadas eram simples, mas dignas. A dos nobres, médios palacetes, muito aconchegantes. As escolas também se dividiam de acordo com o padrão de cada grupo social. Porém, apesar disso, o acesso a estas era garantido a quase todos os habitantes daquele país. O porto de Londres era bastante movimentado. Mercadorias vindas de outras nações chegavam todos os dias. A Índia fornecia seus condimentos muito apreciados pelos ingleses. A terra recém-ocupada na América pelos portugueses fornecia o adocicado produto, bastante degustado por muitas nações. Um fato novo que abalava não só a cidade, mas todo o reino, era a volta do príncipe.
o filho do rei. O seu retorno era aguardado pelos súditos, porque na verdade era uma sequência natural que ele seria o futuro monarca daquela imensa nação. As conversas eram amplas. Quais os planos dele? Se casaria com a filha do nobre, a qual fora prometida pelos pais? Estaria pronto para enfrentar as dificuldades políticas, administrativas e econômicas? E a questão religiosa? Como ele se sairia, uma vez que já era de conhecimento de todos que ele se alinhava com as ideias reformistas de Lutero, e a Igreja Católica era profundamente alinhada com o trono do Reino Unido. As artes eram bastante apreciadas, tanto pelos nobres quanto pelo povo em geral. O teatro era o pilar do mundo artístico. As peças eram encenadas por atores e atrizes e envolviam diversos estilos. A comédia, a farsa e a tragédia estavam presentes, tanto nos palácios quanto nas praças públicas. A diversão e a cultura garantiam à população um momento de lazer e de aprendizagem. Ouviram-se relatos em países europeus sobre um surto de uma doença que começava a avançar para diversas nações em todos os continentes. Chamavam-na de peste, em referência a algo demoníaco propagado pelas ideias religiosas vigentes, as quais procuravam ordenar as mentes dos cidadãos. Na verdade, o que faltava era implantar em diversas partes do mundo medidas sanitárias ou higiênicas, bem como armazenar os alimentos de forma adequada, com o devido cuidado que tudo isso requer. As mortes começaram a ocorrer em lugares não pertencentes ao Reino Unido, mas agora já se aproximava deste. Realmente foi o que ocorreu. Uma pandemia de peste se alastrou por toda a Europa. A medicina existente, os cuidados empregados, não eram suficientes para conter aquele surto de doença. Uma grande desgraça se abateu sobre a Inglaterra e que teria consequências sobre o Reino Unido e mudaria o cenário mundial em um futuro próximo. O Reino Unido, assim como toda a Europa, sofreu muito com a pandemia de peste bubônica. As condições sanitárias, a mudança de hábitos, a melhoria da qualidade de vida precisava abranger todos. Não foram poupadas milhares de vidas, a grande maioria das classes menos privilegiadas. Mas os nobres, embora em menor escala, também foram afetados. O rei Sebastião II, o qual já sofria de alguns problemas de saúde, foi contaminado com essa doença e não resistiu. O reino inteiro e as nações amigas lastimaram bastante. Foi decretado luto oficial por uma semana. No funeral real, compareceram chefes de Estado com suas comitivas. Lamentavam tão grande e repentina perda, devido ao alto teor diplomático, bem como as alianças traçadas nas mais diversas áreas. Tinham nele um líder nato, um comandante oficial. Passado o luto, a situação do império precisava seguir em outro rumo. A rainha assumiu o poder, mas ela já estava um tanto quanto avançada em idade. E após alguns anos, expressou o desejo de entregar a seu filho o trono.
Era expressivo o poder articulador que o rei Sebastião II tinha construído ao longo do tempo. Não era dúvida para ninguém. A rainha também comandou com maestria e os aliados reconheciam isso. No entanto, ela queria que o filho assumisse. E ele estava ali. Ela pensou que passaria o trono e estaria supervisionando até ele adquirir a maturidade necessária. Há de se dizer, na verdade, que a rainha tinha um temor no coração, uma vez que ela tinha certeza que faltava isto nele. Para assumir, o filho não tinha ainda aquelas condições de maturidade para tamanha responsabilidade. O príncipe levou uma vida boêmia em Paris. Não buscou a conscientização para a responsabilidade que o aguardava. Finalmente a rainha tomou a decisão. Abdicou do trono e passou o comando ao filho primogênito. A coroação do novo rei não foi bem vista pela comunidade aliada. Esperava-se que isto iria acontecer um dia. Mas a vida que o príncipe levou no passado boêmio colocava dúvidas quanto ao seu procedimento governamental. Apesar disso, todos estavam, um tanto quanto, aliviados à vista que a mãe estava ao lado dele, e ela agiria como uma tutora e conselheira para prepará-lo a enfrentar os desafios que tamanho cargo proporcionava àquele que o exercia. Cada nação que compunha o Reino Unido estava, conforme o nome já diz, a união como um ponto-chave para o engrandecimento do reino em geral. Porém, possíveis ambições pessoais podem comprometer a estabilidade. Foi o que aconteceu. O governante da Irlanda do Norte tinha pretensões de assumir o trono principal e tornar-se o centro do poder, com a promessa de participação de um novo governo. Ele conseguiu o apoio de alguns militares de alta patente da Inglaterra. Esses oficiais estavam um tanto quanto descontentes com o mandato do príncipe, que agora tinha assumido o trono e passou a ser rei. Alguns conselheiros cederam a pressões desses insurgentes e colocaram um plano em prática. As terras recém-anexadas pela Inglaterra no Novo Mundo, chamado América, ele precisava de um impulso para crescer política e economicamente. Com esse pensamento, conseguiram convencer a mãe do rei a transferir-se para lá, para pôr em prática tal empreitada, devido à capacidade administrativa e política que ela possuía. O golpe no poder constituído seria consolidado assim que o rei imaturo politicamente estivesse sem o suporte de quem poderia, né, frustrar os planos deles. Passado um mês da saída da mãe do rei atual, certo dia, em plena madrugada, o conflito foi posto em prática. Apesar disso, alguns oficiais leais ao rei conseguiram tomar conhecimento do plano macabro, adentraram nos aposentos reais e acordaram o monarca. Majestade, majestade, levante-se rápido. Algo grave está em andamento. Recomendo ao senhor que venha depressa conosco. A sua vida corre perigo. O rei seguiu as palavras sábias dos seus subordinados. Montou em um cavalo e deixou o palácio. As irmãs estavam na América com a mãe.
na ocasião desse ataque. Esse grupamento levou o rei até o porto e o embarcou no navio que o levaria a um destino ainda incerto. Por medida de segurança, desprendeu-se das vestimentas reais e se passou como um marinheiro comum. Ele pensava: como eu não fui maduro o suficiente para não reconhecer a responsabilidade. Responsabilidade esta que o meu pai tinha na arte de governar, assim como a minha mãe. Pensou o rapaz naquele instante. A rainha estava agora exilada na América, juntamente com as duas filhas. O rei navegava mar afora para escapar dos seus inimigos, inclusive alguns que estavam do seu lado. Os russos que tinham perdido aquela batalha marítima agora reconheciam os golpistas como legítimos. Acredita-se até que eles tenham ajudado para que isso acontecesse. Uma nova era implantava-se no Reino Unido. Os outros países que faziam parte não estavam preparados para enfrentar aquele traidor. Não, mas esperavam um dia que, pela lealdade ao falecido Sebastião II, pudesse ser devolvido o trono ao seu legítimo herdeiro. O Papa tinha ótimas relações com o rei Sebastião II, o qual era alinhado com o catolicismo. O monarca sempre estava atento aos ordenamentos religiosos oriundos daquela instituição secular. Agora, com o passamento do rei, o filho deste que assumira o trono tinha certa afinidade com as ideias reformistas de Martinho Lutero, e isso contrariou os interesses dos religiosos católicos. Mas como os rumos podem mudar de acordo com as situações, os pensamentos, as dissidências podem também ser equacionadas. Em uma reunião em Roma com os cardeais, falou: caríssimos aqui reunidos, nessa conferência, sabemos daquela situação constrangedora pela qual passa o herdeiro do trono na Inglaterra. Embora ele tenha um pensamento divergente do nosso, acreditamos que a tradição e os laços que nos unem são maiores que tudo isso. Ainda mais o fato de que o pai dele, o saudoso rei Sebastião II, foi sempre um aliado de nossa agremiação, bem como a sua mãe, a mãe do atual herdeiro, que agora encontra-se no exílio americano. Com esse discurso, o Papa dirigiu-se aos seus associados naquela reunião e ficou decidido que uma moção de repúdio seria editada. Com o poderio marcante, daquela congregação de muito antiga, talvez o episódio desse golpe não teria ocorrido. Mas, pelo menos, agora eles iam ajudar para reparar o que fora rompido. O rei James, em sua viagem com seus poucos aliados que estavam com ele no navio, não sabia qual seria o seu destino. No entanto, um oficial que o acompanhava e manteve a fidelidade à descendência do seu pai, conhecia o lugar certo. Com sua atitude de salvar o reino, o conduziu para a Germânia, onde lá os laços antigos ainda estavam intactos. Ao se aproximar do mar territorial da Germânia, as forças navais daquela nação o recebeu. As notícias ruins já tinham chegado naquelas bandas e o descontentamento era grande. O rei germânico
recebeu seu colega inglês no palácio. Vossa Majestade é muito bem-vindo aqui no meu reino. Lamento muito tudo o que aconteceu. Sinta-se bem acolhido. É o que posso fazer nesse momento, em nome da harmonia que sempre houve entre os nossos povos, e em especial os laços de amizade e fidelidade para com vosso falecido pai. O rei deposto respondeu: agradeço muito por seu apoio. Sinto-me responsável por esta situação, porque não dei a atenção devida para a assunção ao trono como seria naturalmente. Agora não é mais hora para arrependimento, meu nobre rapaz. Teremos que nos articular para devolver-lhe o poder devido e punir os responsáveis por tamanha traição. Tenho notícias ainda mais desanimadoras lá no reino, que a ti pertence por direito. Os nobres que não aceitaram a sua deposição estão presos, inclusive aquela que seria a sua esposa. Isso não vai ficar assim, eu garanto. Tenho o apoio do Papa e, consequentemente, de outras nações. A questão entre o chefe católico e o Lutero é um problema deles, para que eles resolvam. Não adentro nesse contexto religioso e ideológico. Nós vamos fazer a justiça para devolver-lhe o seu trono. Uma grande aliança foi formada por causa da influência católica entre várias nações. Reinados de diferentes países começaram a se mobilizar para dar um ultimato ao monarca que ocupava irregularmente o trono principal do Reino Unido. Para reforçar mais ainda essa associação, nações que tinham consolidado o protestantismo, ou seja, tinham se aliado com os ideais luteranos, também se juntavam para devolver ao rei deposto o seu cargo de mandatário do povo inglês e das demais nações que estão unidas por laços hereditários. Isso ocorreu porque o rei James, filho do falecido rei Sebastião II, ele tendia para o luteranismo, mas a sua família para o catolicismo. O que seria um motivo de divisão, agora era um reforço patrocinador da vitória. O levante golpista surgiu a partir da Irlanda do Norte. Mas agora, o país de Gales, por pressão, foi convencido a juntar-se aos que tomaram o poder legítimo. Os outros componentes do Reino Unido não tinham a força necessária sozinhos para agir e permaneceram neutros. Porém, como as notícias da Grande Aliança vinham chegando através dos marinheiros que a portavam, eles se encheram de ânimo. Um desses navios trouxe até instruções como eles deveriam agir, assim que a providência fosse tomada. A aliança estava formada. Um manuscrito com os objetivos foi preparado com as assinaturas de todos os componentes. Este documento determinava a devolução do poder ao rei James, filho do falecido rei Sebastião II. Então, foi enviado para o impostor inglês, o qual afirmou que não o reconhecia. Na verdade, ele acreditava contar com o apoio do Império Russo e que isso seria o suficiente para não recuar. Como não obtiveram a resposta que esperavam, os reis aliados juntaram seus exércitos
e foram navegando para uma batalha que seria extrema. Naquele imenso território de águas, os navios repletos de combatentes prontos para cumprir a sua missão. Uma comunhão intercontinental viajava com o objetivo de resgatar o que se havia perdido. Pareciam águas vivas flutuando nos mares daquele imenso número de transportes marítimos preparados para a guerra. Praticamente todo o aglomerado de nações do mundo ocidental engajou-se naquela peleja. Chegou o momento do confronto. As guerras não merecem nenhuma consideração. Melhor seria evitá-las. No entanto, aquele ato cometido por um antes aliado e agora inimigo precisava ser resolvido. Um ultimato foi dado para que entregasse o trono ao verdadeiro proprietário. Ouvidos ele não deu. Agora as consequências chegaram. Os combates iniciaram-se no mar territorial inglês, com o encontro dos navios de ambas as partes. As perdas de ambos os lados começaram a surgir, feridos também, mas na maioria do lado do impostor. Passados alguns dias, a coalizão mundial dava sinais que estava vencendo. O cerco marítimo foi bem sucedido. O avanço já começava a chegar na parte terrestre. O rei impostor, o qual era um aliado e agora estava à frente da Irlanda do Norte e também ocupava o trono inglês, soube da progressão das tropas que vinham libertar aquele povo. O Império Russo, que tinha prometido ajuda, esta não foi cumprida. Na totalidade, ele tinha enviado equipamentos, mas não enviou tropas, ficou no aguardo como ficaria a situação. Mas não foi levada totalmente a contento. Com esse recuo russo, embora resistissem por muitos dias, finalmente estavam próximos de se render e entregar o Palácio Real. Hunter, o que teria se apossado do trono da Inglaterra, juntamente com alguns nobres que se juntaram a ele e alguns militares que o apoiavam, enxergando a derrota iminente, preparavam-se para fugir. Mas havia um bloqueio naval e pelo mar não era mais possível. Parte das forças armadas, as quais ainda eram fiéis ao rei James, se rebelaram e passaram para o lado do legítimo imperador, legítimo comandante. O rei Hunter, da Irlanda do Norte, finalmente foi capturado juntamente com os seus apoiadores. Todos foram julgados e condenados. Ele e alguns apenas capitais, e os outros apenas de prisão. Com a deposição e a consequente punição do usurpador do trono, uma nova era iniciava. Os cativos, os quais foram leais ao rei Sebastião II, assim como ao seu herdeiro, foram libertos e reconduzidos às suas funções. Receberam também recompensas ainda maiores. A mãe e as irmãs retornaram do exílio na América e agora estão vivendo no Palácio Real novamente. O casamento do rei James com Aline, a filha do nobre barão de Winchester, foi realizado. Ouviremos agora o seu primeiro discurso de retorno ao cargo. Senhoras e senhores, aqui reunidos nessa assembleia, o reino continua mais do que forte. Durante o tempo do exílio na Germânia, refleti bastante sobre um fator muito importante,
a responsabilidade na condução e, antes disso, na preparação para assumirmos os nossos encargos. Eu não dava conta disso porque enxerguei a vida apenas para meu bel prazer. Esqueci que precisamos ser conscientes com os caminhos que seguimos. Agradeço a minha mãe por ter me dado a oportunidade e, ao mesmo tempo, peço perdão por não aproveitá-la a princípio. Pela graça de Deus, novamente, aqui estamos. Agradeço também às nações que se juntaram para fazer justiça ao nosso povo. Trabalhar juntos sempre foi e será a nossa meta. Avante, Reino Unido! Avante, companheiros e companheiras! Aplausos e mais aplausos sacudiram aquele ambiente palaciano. Finalmente o rei James pôde governar ao lado dos seus, tornando-se um grande articulador político, um grande orador e prático na administração pública. Uma reflexão ficou na mente daquele rei sobre as guerras. Elas são ocasionadas, na maioria das vezes, pela fome de poder, não apenas como um justificável elemento de defesa. Vidas são sacrificadas em grande parte por propósitos mesquinhos.